Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Graça e paz. Aqui é o pastor Josué Gonçalves. Como vai você? Como vai a sua casa? Olha, eu estou muito motivado. Porque o número de pessoas que nós estamos alcançando através do nosso canal, é muito expressivo. O engajamento das pessoas e quantas pessoas nos dando retorno, feedback. Isso é muito bom. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, divulga o meu canal aí na sua família, onde você trabalha, estuda, na sua igreja. Você já conhece também a Casa de Recuperação de Casamentos? Não, é um lugar de milagres, Casa de Restauração de Casamentos. Acesse o site aí, casamentocurado.com.br, casamentocurado.com.br. Hoje eu vou falar de um assunto muito pertinente. Esse assunto tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos nós. Eu vou estar falando sobre ferida emocional paterna. Ferida emocional paterna. Você não pode perder por nada. E no final desta reflexão, eu vou orar, tá? Eu vou orar, porque eu preciso orar por você. Eu quero orar com você. E esta palavra para muitos vai ter um caráter profético. Vamos para o devocional para a família de hoje. Ferida emocional paterna. O último versículo de Malaquias, capítulo 4, o último versículo diz assim: converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Vamos fazer uma viagem de volta no tempo. Meu pai morreu há mais de 36 anos atrás. Eu ainda lembro como meu pai era quando eu era pré-adolescente, adolescente. Meu pai gostava muito de pescar. Por isso eu até hoje gosto de pescar. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus Radical, onde tudo era proibido. Talvez você saiba do que eu estou falando. As mulheres não podiam cortar cabelo, as mulheres não podiam pintar as unhas, as mulheres não podiam usar calça comprida, os jovens não podiam assistir televisão, não podiam torcer para nenhum time. Naquele tempo não era fácil. E meu pai, ele era muito disciplinador, meu pai era muito severo, não é? Quantas vezes eu e meus irmãos apanhamos de cinta, ficamos de castigo. Meu pai era firme na disciplina, meu pai era severo, certo? Mas é claro, e como criança, como adolescente, nós também não éramos fáceis. E éramos em 9 filhos, não é? O certo é que meu pai acertou em muito daquilo que ele fez, mas em alguns aspectos meu pai fez bem intencionado, mas da forma errada, como disciplinou os seus filhos. Preste atenção, o melhor amigo do filho tem que ser o pai. Eu sempre digo que relacionamento vem antes de regras. Relacionamento vem antes de regras. Muitos pais não têm sucesso no processo de criação dos filhos porque eles se preocupam muito mais com regras do que com relacionamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você em relação ao seu pai. O seu pai te ouvia? Ele era sensível para ouvir os filhos? O seu pai te compreendia? O seu pai respeitava? Seu pai era solidário? Seu pai confiava, inspirava confiança, compartilhava sonhos? Como foi o seu relacionamento com o seu pai? Muitas pessoas carregam dentro de si feridas emocionais paternas por causa da forma como foram tratadas pelo pai.
por causa da forma como foram educadas, de forma agressiva, violenta, abusadora. Eu nunca me esqueço de uma menina que ela conversou comigo lá em Goiás. Ela tinha 17 anos e ela disse assim: Pastor Josué, toda vez que meu pai fica muito nervoso porque a gente faz alguma coisa errada, ele olha para a gente em casa e diz assim: você deveria ter nascido morta. Você deveria ter nascido morta. Um outro homem me disse, esse homem tinha mais ou menos uns 60 anos, ele me disse que quando ele era pré-adolescente, o pai dele, por algo que não justificava, o pai dele deu uma surra nele, mas uma surra tão grande, uma surra assim, tão terrível, que esse rapaz voltou para casa, arrumou a sua mala e desapareceu. Sabe quando ele voltou a encontrar sua família? 25 anos depois. E agora, com 60 anos, quando ele compartilha comigo essa história, os olhos enchem de lágrimas. Os olhos enchem de lágrimas. Com 60 anos, lembrando de uma história, quando adolescente, até hoje, se percebe que ele carrega dentro de si uma ferida emocional paterna. Preste atenção. Quantos pais lidaram com os filhos de forma errada? Pais abusadores. Não estou falando apenas de abuso sexual, mas um abuso psicológico, uma agressão física, abuso físico no sentido de agressão. Me lembro que um dia um homem disse assim para mim: Josué, quando você estava falando sobre ferida emocional paterna, eu fiz uma viagem no tempo. Hoje eu tenho 55 anos de idade, mas quando eu era adolescente com os meus irmãos, o meu pai olhava para a gente e dizia assim: vocês são a causa do meu insucesso, do meu fracasso, vocês são problema para a minha vida. Se vocês não existissem, eu seria um homem livre e muito mais feliz. Feridas emocionais paternas. Um dia eu recebi um e-mail com a mensagem mais triste da minha vida, por algumas razões. Porque aquela menina que me escreveu, ela dizia assim: eu tenho uma depressão que não sara, eu tenho uma tristeza na minha alma, constantemente eu tenho pensamentos suicidas, porque apesar de eu ter mais de 30 anos, eu carrego na minha mente ainda a imagem daquele monstro que não dá para chamar de pai, que entrava no meu quarto, tirava minha roupa e abusava de mim e depois tomava um banho e saía como se nada tivesse acontecido. E o pai dessa menina, quando adolescente, era meu amigo. Por isso que eu disse que foi um dos e-mails mais tristes que eu recebi na minha vida. Essa menina carrega uma ferida emocional paterna. Qual é o problema de carregar uma ferida por causa de uma agressão física, verbal, um abuso psicológico? Qual é o problema? O problema é que essa ferida se torna as lentes através das quais você enxerga a vida. Aí você enxerga tudo distorcido, nublado, porque você enxerga sempre a partir dessa ferida emocional paterna. O grande problema de se ter uma ferida emocional paterna é porque você escolhe a partir da ferida, você decide a partir da ferida. Aí você vai escolhendo errado, decidindo errado, porque o que você faz é a partir da sua ferida. Você não parou aí por acaso. Eu não estou falando isso também sem um propósito. Só tem um caráter profético. Deus tem pressa. Deus tem pressa em curar a mim, a você, a nós todos. Deus tem pressa em manifestar graça sobre a sua vida. Preste atenção, pessoas que não se deixam tratar, pessoas que não são tratadas, pessoas que não são curadas desta ferida, elas têm problema no trabalho muitas vezes, porque não conseguem se relacionar de forma saudável com as pessoas. Ela tem problema no noivado, no namoro, no casamento, não consegue se relacionar de forma saudável com as pessoas. Ou seja, essa ferida emocional paterna prejudica todos os nossos
todos os relacionamentos interpessoais. Será que esse não é o seu dilema? Será que esse não é o seu problema que você nem consciência tem? E aí você me pergunta, mas e aí, Josué, como é que eu faço para ser liberta, curado? Primeiro, reconheça que você tem uma ferida. É interessante que um dia eu ouvindo um pai que tem mais de 75 anos, acho que já 80 hoje, ele me disse, Josué, um dia eu, equivocadamente, quando meu filhinho tinha assim, uns 6 ou 7 anos de idade, eu dei um tapa no rosto do meu filho porque houve uma acusação contra ele feita por um presbítero. Eu dei um tapa no rosto do meu filho e ele dizendo para mim, não fui eu, pai, não fui eu, pai, não fui eu, pai. E aí eu me lembro que o presbítero dizia, foi ele. E aí eu disse, não desminta o presbítero da igreja. E eu dei um tapa no rosto dele e ele me disse que caiu assim uma lágrima grossa dos olhos daquele filho tão pequeno. Presta atenção, passaram-se mais ou menos 40 anos. Um dia ele está na presença de Deus, esse pai, e aí então Deus fala para ele assim, chama o teu filho, que já é avô, e pede perdão para ele por aquilo que aconteceu quando ele era tão pequeno, não tinha mais do que 7 anos de idade. Pede perdão para o teu filho, porque no coração desse homem existe uma ferida emocional paterna. Quantas pessoas carregam dentro de si feridas emocionais paternas? Como é que acontece o processo de cura? Como é que acontece o processo de cura? Primeiro, reconheça que você tem uma ferida. Reconheça que você tem uma ferida. Segundo, leve em consideração a história do seu pai. Por trás de uma atitude errada existe uma história. Por trás de um comportamento existe uma história. Na maioria das vezes é o abusado que abusa, é o agredido que agride. Na maioria das vezes o pai apenas está reproduzindo um comportamento que ele viu lá na casa dos pais também. Em terceiro lugar, toda cura passa pelo processo do perdão. Toda cura passa pelo processo do perdão. Não há cura emocional que não passe pelo processo do perdão, pela liberação do perdão, pela prática da arte de perdoar. Agora você precisa entender o que é perdão. Perdoar não é esquecer, é não sentir mais a dor da lembrança. Perdoar não é esquecer, é não sentir mais a dor da lembrança. Perdoar é renunciar o passado para curar o presente, a fim de construir um futuro marcado pela bênção, pela glória e pela graça de Deus. Perdoar é olhar para frente. Preste atenção, quem não perdoa faz uma viagem olhando para trás. E quem caminha olhando para trás vai tropeçar, vai cair, vai se machucar, não avança, não progride. Perdoar é olhar para frente. Preste atenção. Você não pode permitir que o seu passado determine o seu presente e o seu futuro. Perdoar é se libertar do passado para viver o presente, construindo um futuro muito melhor. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí você me pergunta, tá, por que eu devo perdoar? Primeiro, porque se você não perdoa, você se torna um prisioneiro do seu passado. Não vai avançar, não vai crescer, não vai progredir, não vai romper na vida. Segundo, quem não perdoa
desenvolve um câncer na alma, raiz de amargura, e se torna uma pessoa mal-humorada, tóxica, doente por dentro. Terceiro, quem não perdoa se coloca debaixo do juízo de Deus. Isso está na parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18. Quem não perdoa se coloca debaixo do juízo de Deus. Número 4, quem não perdoa, presta atenção, quem não perdoa transforma o seu coração em uma lata de lixo emocional. Quem não perdoa transforma a sua casa interior em um lugar de lixo. E lixo adoece, atrai mosca, desenvolve doenças, provoca doenças. Presta atenção, gente, quem não perdoa se torna um ambiente cheio de lixo emocional. Preste atenção. Não existe um outro caminho para a cura desta ferida que não passe pelo perdão. A Bíblia diz que na cruz Jesus disse ao Pai em relação aos seus ofensores: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem perdoa, caminha livre. Quem perdoa, caminha com saúde na alma. Quem perdoa, se liberta do passado para viver o melhor de Deus no presente, olhando para um futuro que vai ser construído, marcado pela graça de Deus. Perdoe seu pai, perdoe a sua mãe. Transfira essa conta para as mãos de Deus. Ele é o único que é justo para julgar esta causa. E a Bíblia diz: vença o mal com o bem. Se você liberar perdão hoje, você vai viver o melhor de Deus. Se você liberar perdão hoje, você vai se libertar do passado. Se você liberar perdão hoje, você vai experimentar o que nunca você talvez experimentou. Se você liberar perdão hoje, consequentemente, a graça de Deus vai encher o seu coração, vai te envolver e você vai caminhar debaixo de um céu aberto. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Você gostou? Antes da oração, clique aqui embaixo. Não gostei. Deixe sua pergunta, seu comentário. Eu gostaria de, no próximo vídeo, citar o nome de algumas pessoas que comentaram, que falaram sobre esta mensagem, que falaram sobre o que Deus ministrou ao coração através desta mensagem. Então escreva aqui embaixo. Eu quero citar na próxima reflexão o nome de algumas pessoas que foram tocadas por Deus. Vamos orar? Pai, eu não tenho dúvida que nada acontece por acaso quando nós cremos na providência divina. Esta palavra não está sendo ministrada sem um propósito. Se o Senhor fez com que nós nos encontrássemos, é porque há um propósito de cura, libertação e restauração. A tua palavra diz: converterei o coração dos pais aos filhos e dos pais aos filhos. E só o teu Espírito Santo pode fazer isso. Convence este homem, convence esta mulher. E que haja libertação de perdão. E que prevaleça a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. E aonde houver uma pessoa agora precisando de libertação, de cura, de restauração, toca nestas pessoas agora. Envolve-as com o teu Espírito Santo. Ministra graça na vida delas e que cada uma delas tenha um testemunho para contar do que o Senhor fez. E que haja liberação de perdão aos pais, para que haja cura, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar e até o nosso próximo encontro.